noite para todos. Queria agradecer a presença de todos nessa nossa live de hoje, que vamos tratar de um tema bem importante para quem atua na prática da contabilidade, quem tem curiosidade também nessa área, certo? Não que as outras não tenham sido importantes, ok? A gente fez nos últimos meses um revezamento entre lives direcionadas à pesquisa e direcionadas à prática. Essa é uma das direcionadas à prática, com o título Desvendando o Microempreendedor Individual. Quem vai dar a honra de distribuir o seu conhecimento hoje é o professor Lenilson Firmino, certo? Eu digo que ele é professor, mas na realidade ele é empresário na área de contabilidade. Ele é dono de um escritório de contabilidade em Natal, Rio Grande do Norte. Consultoria, LF, consultoria, contabilidade e treinamentos empresariais. Ele é professor especialista, aliás, ele tem especialização e é professor do grupo Ser Educacional, no caso, a Maurício de Nassau, em Natal, Rio Grande do Norte. De antemão, eu agradeço, Lenilson, pelo seu aceite ao nosso convite, em vir aqui e fazer essa palestra para a gente, ok? Passo a palavra ao professor Lenilson para conduzir a palestra de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar participando aqui junto com vocês desse bate-papo. Quando o Márcio fez o convite, eu aceitei sem nenhum problema. A gente disse, não, estou à disposição, porque eu sempre gosto de estar realmente conversando com alunos, conversando com pessoas que têm interesse, né, de ter o conhecimento sobre a contabilidade. Então, como o Márcio falou, o nosso assunto é um assunto do que está no mercado. Quem vai trabalhar na parte prática precisa ter conhecimento, e o interessante é que quando você está estudando contabilidade, e as pessoas pensam que você já sabe de tudo, né? E aí sempre lhe procura na rua, rapaz, eu quero abrir meu MEI, como é que eu faço? Como é que eu faço o procedimento? Eu estou precisando tirar um boleto para pagar o meu imposto, eu estou precisando fazer um parcelamento, como é que eu faço? Eu preciso fazer uma alteração de dados do meu MEI, como é que eu faço? E às vezes, a gente, na universidade, às vezes não passa esse conhecimento, assim, específico, né? Então, às vezes, com uma palestra dessa que a gente pode tirar essas dúvidas. Então, trata-se de um assunto simples de entender, tá? Um conteúdo fácil de a gente conseguir absorver, mas de modo que é necessário que você tenha uma boa atenção. O meu intuito de falar sobre esse assunto, eu queria trazer justamente uma coisa mais prática. Eu até fiz uns slides, mas eu vou tentar ver junto com vocês na prática. Vou entrar no site, no portal, a gente vai fazer o passo a passo de abertura de um MEI, fazer os procedimentos práticos para que vocês possam entender e, quem sabe, até começar a ganhar dinheiro já com as nossas dicas, tá? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação rapidinho e a gente vai entrar no site aqui para... Enquanto o Lenilson bota a apresentação dele, eu gostaria de pedir a vocês que mantenham o microfone de vocês fechado, certo? As perguntas que vocês venham a ter no decorrer da apresentação, eu peço que vocês coloquem no chat, que eu estou acompanhando, e na medida do possível a gente vai fazendo a intermediação com o Lenilson e ele vai sanando as dúvidas de vocês, tá ok? Obrigado. Bora lá. Deixa eu só abrir aqui. Estão conseguindo visualizar, pessoal, o material? Para mim ainda está abrindo aqui. Pronto, agora sim. Só colocar no seu PowerPoint ou no site que você vai... Tá, eu vou só entrar aqui rapidinho no PowerPoint e a gente vai... Agora, seja rápido. Tá aparecendo aí, Márcio? Tá aparecendo na sua tela, tranquilamente. Agora você tem que colocar só o seu PowerPoint ou o Não site. aparecendo no PowerPoint, não?
Já coloquei. Olha aí, sim. Não, agora. Aqui não. Peraí, deixa eu Para mim só... não. Vamos ver aqui. Deixa eu só interromper novamente. Agora vai. E agora, deu certo? Apareceu, pessoal? Eu não Apareceu, estou Márcio? vendo ainda. Ainda não? Não, mas calma. Pronto, agora sim. Ah, bora lá. Trouxe assim só os slides rapidinho para a gente passar, vou falar um pouquinho sobre minha experiência e daí a gente já entra na parte prática, tá? Então, a proposta, né, que Márcio passou para a gente foi falar sobre microempreendedor individual, né, desvendando o microempreendedor individual. E a gente vai falar um pouco aí sobre esse processo de formalização, alteração, baixa, processo de parcelamento, declaração anual do microempreendedor individual, emissões de alguns documentos necessários para que vocês possam ter conhecimento na parte prática, tá? Então, só para me apresentar, Márcio já me apresentou, mas eu sou professor, né? Como o Márcio falou, sou professor da Faculdade Uninassal, Natal, eu sou professor desde 2015, e aí leciono diversas disciplinas no curso de Contabilidade, Administração e Medicina Veterinária aqui em Natal, tá? Então, a gente trabalha com fundamentos contábeis, contabilidade aplicada, contabilidade de custo, tributária, então são diversas disciplinas que a gente ministra dentro do curso de Contabilidade, Administração e Medicina. Sou especialista em gestão fiscal e tributária, como o Márcio falou, contador, empresário contábil, e já atuo no mercado há 23 anos. Passei 11 anos trabalhando na área bancária, com escritório de contabilidade já tenho também 12 anos, né, e como professor tenho 5. Então, esses são os tempos que nós temos no mercado, tá? Eu vou colocar aqui, rapidinho, deixa eu só para a gente, o site, para que vocês possam, deixa eu só abrir aqui, viu? Primeira coisa que a gente precisa saber referente ao microempreendedor individual. Na hora de... Vou começar falando sobre a questão da formalização. Na verdade, o que seria microempreendedor individual? São pequenos comerciantes. Antes, né, há um tempo atrás, antes de existir o microempreendedor individual, as pessoas viviam na informalidade, né? Então, a pessoa tinha um pequeno comércio, um pequeno salão, um carrinho de pipoca, vendia confecção, ambulante, vendia perfumes, tinha uma borracharia, de forma informal, não era constituído. Então, o governo viu a possibilidade de formalizar essas pessoas, e aí essas pessoas ter direito, no caso, ao seu CNPJ e ter acesso a alguns benefícios e também seus direitos referente a ser formalizado, tá? E aí, deixa eu só colocar aqui agora o material para a gente entrar na parte prática. Vou soltar aqui. E aí, pessoal, esta formalização, claro, economicamente falando, foi para o Brasil, para a economia brasileira, foi um avanço considerável, porque tinha muita gente na informalidade, pessoas que não contribuíam, por exemplo, para a Previdência Social, não contribuíam para o Estado, para o município, e a partir do momento que se formalizaram, tiveram aí condições de acesso a esse processo, né? De formalização. Deixa eu entrar aqui no site. Então, a gente vai fazer mais na parte prática. Eu vou entrar aqui no site, diretamente no portal do empreendedor, e aí a gente vai começar a passar para vocês o passo a passo da formalização, da alteração e da emissão de alguns documentos. Aí, no final, vocês podem depois fazer alguns questionamentos. Deixa eu ver se vai entrar aqui no site. Só um minutinho, tá? Lenilson, não está projetando tua tela, tá? Tá não? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos novamente aqui para apresentar. Vamos olhar. Bora lá, tá aparecendo, Márcio, aí a minha tela agora? Agora sim.
Pronto, está visualizando aí, no caso, o site do Portal do Empreendedor? Sim. Pronto, bora lá. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro passo na questão de você se formalizar como um microempreendedor individual. Então, qualquer pessoa que tenha alguma pequena atividade, que tenha uma movimentação máxima de R$ 81 mil durante o ano, pode ter acesso ao microempreendedor individual e se formalizar, tá? E o primeiro passo, que as pessoas têm essa dúvida, na hora que muita gente quer fazer por conta, não tem conhecimento, vai lá no Google e quer se formalizar MEI. Aparece diversos sites. Primeira coisa que você tem que ter cuidado, na hora que for fazer o procedimento de abertura de uma empresa MEI, né, um microempreendedor individual, é a questão do portal onde você vai ter acesso. Então, se você for lá no Google e colocar microempreendedor individual, formalização MEI, vai aparecer diversos sites. E aí, esses sites você vai conseguir abrir, mas eles vão cobrar um valor por isso. Então, são empresas que fizeram esses sites para poder, se você quiser que eles façam esse procedimento, eles vão fazer, vão lhe auxiliar e vão lhe cobrar no final um valor. Mas o portal, o portal correto de fazer o procedimento de abertura do MEI é o portal do empreendedor.gov.br, tá? Então, esse é o portal que é direcionado para que você possa abrir. Então, assim que a gente abre aqui, ó, o portal do empreendedor, a gente vai abrir essa telazinha aqui. Quero ser microempreendedor individual, aí tem formalize-se, e já sou microempreendedor individual, e vai ter os serviços para quem já é microempreendedor individual. Então, esses são os procedimentos. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho, para que a gente possa, eu vou já entrar para a gente fazer a parte prática da formalização desse microempreendedor individual, tá? Então, aqui no portal, o interessante desse portal é que ele é bem didático. Ele tem todas as informações pertinentes para você trabalhar com o MEI, né? E aqui, ó, tem um procedimento do caso para para fazer a formalização, você vai clicar em formalize. Eu vou já entrar nesse processo. Mas aqui tem no próprio site, ele vai passando para vocês as atividades que são permitidas, tem as informações do que é ser um MEI, quais são as obrigações e direitos. Vamos entrar aqui só para ver o que é ser um MEI. Estão conseguindo visualizar, né, pessoal? E aqui o próprio site, ele dá todas as informações pertinentes de como é que você faz esse procedimento de formalização. Então, se você quer começar um negócio ou trabalhar por conta própria e fatura, no caso, até 81 mil por ano, então você pode ser aí um microempreendedor individual. E aí esse procedimento passa por esse portal, né? Você vai entrar nesse portal e vai clicar nesse formalize-se. E aí, ó, o passo a passo para se formalizar, você vai clicar nesse botão formalize-se, vai ter que ter a documentação necessária, CPF, né, título de eleitor, ou os números dos recibos das últimas declarações de imposto de renda, caso a pessoa tenha feito dos anos anteriores. E aí a pessoa vai clicar no formalize, vai inserir, no caso, o CPF e uma senha. Primeiro passo é que você precisa ter o cadastro possuir, no caso, dentro do site gov.br, você precisa ter uma senha de acesso. Aí você vai ter, ele vai autorizar o acesso aos dados e você vai ser direcionado para ser formalizado. A gente vai já chegar lá, tá? Vai autorizar os dados vão ser solicitados, você vai inserir o seu título de eleitor ou o número do recibo da declaração, preencher o formulário, marcar as declarações para poder aceitar todas as regras e vai se formalizar de forma simples. Então, ó, vamos aqui para a gente entender como é que funciona a parte de formalização. Então, primeira coisa, quando a gente entra em formalize-se, ele vai solicitar essa senha aqui referente ao portal do governo, que é o acesso.gov.com.br. Esse acesso, para que você possa conseguir formalizar um microempreendedor individual, você vai precisar ter essa senha. No caso, se você não tiver, você vai solicitar o cadastro, né? Então, você vai criar aqui, ó, criar conta no gov.br. Você vem aqui, criar conta no gov.br, vai pedir alguns dados seus, no caso, você vai verificar, eu quero pelo Banco do Brasil, pelo Internet Bank, pelo número do CPF, certificado digital, e aí ele vai pedir alguns dados e você vai fazer o cadastro aqui. Então, são dados simples, nome completo, CPF, você vai criar uma senha, ele vai perguntar alguns dados como data de nascimento, nome da sua mãe, e aí você vai concluir nesse cadastro e consegue criar uma senha. Eu já criei essa senha, tá? Mas aí só para a gente entrar na parte de procedimento da formalização, eu vou mostrar para vocês. E aí você criou a sua senha, vai colocar seu CPF, vamos aqui avançar, vou digitar aqui a senha para que vocês possam
para a gente começar a ver o procedimento da abertura, tá? E aí entra. Quando eu entrar com essa senha do sistema gov.br, ele vai direcionar você para o portal do empreendedor, onde você vai fazer a inscrição da empresa, tá? Inscrição MEI. Então, o primeiro passo é esse. Você quer constituir, quer auxiliar alguém na abertura de um microempreendedor individual. O primeiro passo é, no caso, no nome da pessoa que está se formalizando, você vai lá no site no portal do governo para criar o seu acesso, aí cria essa senha, a partir dessa senha você vai entrar, ele vai direcionar você para o portal do empreendedor, lá na guia, onde você vai se formalizar. E aí, entrou com a senha, aí a primeira coisa que ele vai pedir é o título de eleitor, E aí, você vai, claro, pegar do seu cliente ou seu, vai colocar o título de eleitor e vai pedir para continuar. A partir do momento que ele vai continuar, ele vai abrir a parte onde você vai colocar as informações pertinentes à abertura desse e-mail. Márcio, está conseguindo visualizar aí as telas? Está passando direitinho? Sim. Pronto. Depois que eu criei a senha lá no acesso do governo, ele vai direcionar aqui para que você venha fazer a formalização do seu microempreendedor individual. Então, ele já entra com os dados que está cadastrado referente lá quando você criou sua senha. Automaticamente, quando você coloca o seu CPF, né, o sistema, ele vai puxar seus dados. Você percebe que puxou o CPF, data de nascimento, os dados pessoais iniciais. E aí você vai alimentar essas informações para poder fazer a formalização. Colocar o número de identidade, o órgão, né, telefone para contato. Se quiser colocar o nome fantasia da empresa, pode, né? Eu quero colocar, estou colocando um salão de beleza. Então, vai colocar lá, Márcio Márcio Cabeleireiro. Aí vai colocar aqui o seu nome fantasia. Coloca um e-mail referente ao que você utiliza. E o capital social é um valor que a gente vai mensurar desta empresa. Às vezes vai mensurar, às vezes, algum equipamento que a pessoa tem, alguns valores que vai ser investido para a constituição dessa empresa. Você vai colocar um valor direcionado inicialmente dos valores investidos para a constituição dessa empresa. Então vai abrir um salão de beleza, a pessoa, por exemplo, investiu R$1.000 em equipamentos. Então você pode colocar esses valores aqui como capital social, sem nenhum problema. Pronto, colocou o capital social, pode colocar a partir de R$1, sem nenhum problema. Você vai ver as ocupações, as atividades que esse microempreendedor individual vai exercer. E aqui nós temos diversas atividades que podem ser executadas. Você pode colocar diversas atividades. Você vai escolher uma ocupação principal e também você vai poder escolher alguns quinais secundários, algumas atividades secundárias, tá? E aqui temos diversas atividades, abatedouros, adestrador, agente de viagem, agente funerário, artesãos de todos os tipos, artesãos de vidro, de louça, mármore. Nós temos aí barraqueiros, barbeiros, bike boys, bolacheiros, bombeiros. Então, temos diversas atividades voltadas para pequenas atividades, né? Carpinteiro, capoteiro, carregador, chapeleiro, comerciante das diversos ramos, comerciante de iluminação, joalheria, rejoalheria, óticas, materiais esportivos, mercearias, empresas de calçado. Então, nós temos diversas atividades, e aí você vai escolher a atividade de acordo com, claro, o que esse microempreendedor individual está querendo exercer, né, de atividade. Então, vamos dizer aqui que a pessoa queira ser comerciante, né? Vamos ver que ele seja... vou colocar aqui um só para a gente visualizar. O que a pessoa quer colocar aqui, vamos ver aqui, salgadeiro. O cara fabrica salgados de forma independente. Clicou lá, né, insere, já vem para cá para o outro lado. Esse vai ser a atividade principal dessa pessoa, atividade de salgadeiro. Eu quero colocar atividades secundárias, eu posso? Pode, sem nenhum problema. Você vai colocar também, escolher as atividades aqui e vai escolhendo e vai inserindo. E claro que o ideal é que sejam atividades que tenham a mesma ligação, né? O cara é salgadeiro, fabrica bolos, vende, né, refrigerantes, confeitos, coisas que podem ser ligadas à mesma atividade, você vai colocando. Claro que você pode colocar atividades diferentes, sem nenhum problema. Então, você vai escolhendo as atividades e vai inserindo, e aí você vai visualizar, no máximo de ocupações que a gente pode colocar secundárias, são 15 tipos de atividades diferentes, tá?
Depois que eu coloquei aqui as atividades, ó, ele vai discriminar aqui, ó, na atividade principal, ele já escolhe lá, a atividade que você escolheu, ele já coloca automaticamente aqui, ó, o CNAE, que é o Cadastro Nacional aí de Atividades, e aí ele já direciona qual é o CNAE referente à atividade salgadeiro, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Então, vai estar aqui o CNAE. E aqui, ó, na descrição do objeto, ele colocou, ó, fabricação de salgados, salgadeiros independente. Então, ele já pega automaticamente. Depois que você escolheu as atividades para formalização, nós vamos visualizar a forma de atuação desse microempreendedor individual. Ah, ele vai ter um estabelecimento fixo, vai ser na própria casa dele, você clica aqui, estabelecimento fixo. Vai ser pela internet, vai ser no local fora da loja, correio, porta a porta, televendas. Então, você vai escolher a forma de atuação. No caso aqui dessa atividade, a gente coloca estabelecimento fixo, que ele vai fabricar na sua própria residência, por exemplo. Depois que escolheu aqui, ó, a forma de atuação, vai colocar o endereço. O endereço comercial, ele pode ser o mesmo do residencial, sem nenhum problema. Você vai colocar as informações residenciais aqui, coloca o CEP, por exemplo, colocar um aqui, automaticamente ele já puxa as informações. Ó. Quando você coloca o CEP, já está cadastrado, ele já vai puxar as informações para você, referente ao endereço comercial. E para concluir, você vai também dizer qual é o endereço residencial. Se o endereço residencial for o mesmo do comercial, você só faz marcar aqui, ó, endereço residencial igual ao comercial, pronto, ele já vai automaticamente copiar. Simples assim, ó, preencheu só essas informações. No final aqui, você vai marcar essas declarações, que é declaro sobre a pena da lei ser capaz, não estar impedido de exercer as atividades empresárias e não possuir outro registro empresário. Porque para você ser microempreendedor individual, você, por exemplo, não pode ser sócio de outra empresa, né? Você não pode ser administrador de outra empresa, você precisa ter exclusivamente essa atividade de MEI. Aí você vai colocar aqui, ó, clicar em declaro. Vai estar também outra declaração aqui, declaração de opção do Simples Nacional, né, e termo de ciência de responsabilidade com efeito de alvará e licença de funcionamento provisório. Você vai declarar que é optante pelo Simples Nacional, que sua empresa vai ser optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI, e que você vai ter um termo de ciência e responsabilidade um alvará de licença provisório. E depois ele vai ser provisório, depois você vai visualizar junto à casa, a prefeitura da localidade onde está abrindo o MEI, para verificar quais são os procedimentos de ter o alvará definitivo. Então, muitas prefeituras, o porte é pequeno, geralmente esse alvará ele é transformado em um alvará permanente, tá? E a outra declaração é a declaração de enquadramento como microempreendedor individual, né, como microempresa. Que aí, dentro do contexto de empresas, nós temos microempresa, empresa de pequeno porte, né, e as demais empresas. E aí são os tipos de enquadramento de empresa. No caso, por ela ser enquadrada no Simples Nacional e no CIMEI, ela precisa ser uma microempresa, ME. Então, você vai clicar as 3 declarações e continuar. Pronto, a partir desse momento que eu continuar, a empresa já vai estar constituída, o microempreendedor individual já vai estar aberto. Eu não vou continuar porque eu peguei só os dados para mostrar para vocês como é que funciona na prática. Então, o procedimento é esse. Você entra no portal do empreendedor, do empreendedor.gov.br, é o único que é o indicado, né? Existem outros sites. Nos outros sites eles vão cobrar, esse aqui é totalmente gratuito. Entra no site, vai entrar no portal do empreendedor, vai lá na opção Formalize-se, como eu mostrei para vocês. Quando você vai lá no Formalize-se, ele vai pedir a senha do gov.br. Se você não tiver, você vai criar, e aí cria, coloca a senha, ele vai direcionar na parte de formalização, né? Então, a gente viu que na parte de formalização, a gente vai inserir o título de eleitor, mas se ele só vai pedir o título de eleitor se a pessoa não tiver feito declaração de imposto de renda. Se por acaso a pessoa que está se constituindo como MEI tiver feito declarações de imposto de renda de anos anteriores, o site, o próprio portal vai pedir o número do recibo das 2 últimas declarações. Se caso ele não fez declaração, só baixa o número do título de eleitor. E aí, quando vai lá no título, botou o título de eleitor, continuou, ele vai ser direcionado para essa página, onde você vai alimentar as informações básicas, né? Os dados pessoais, que já praticamente ele puxa,
E aí você vai só complementar a identidade, né, órgão tal, os dados de e-mail, nome fantasia, escolher a atividade que vai executar, o endereço comercial, residencial, e clicar nas declarações e pronto. A partir desse momento aqui, se eu colocar continuar, vai se formalizar como microempreendedor individual. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pronto. Então, esse é o procedimento prático. Então, é bem simples. Qualquer pessoa pode, é fácil, se tiver o conhecimento, vai ser fácil de se formalizar como MEI. Beleza. Depois que eu me formalizei, pessoal, bora lá. Depois que eu me formalizei, o que é necessário para que você possa emitir de documentação referente a, no caso, a atividade, né? Então, quando se forma, a partir do momento que ele se formalizar, ele vai dizer, parabéns, você, a partir de agora, você é um microempreendedor individual. Ele já vai dar os locais que você vai clicar para emitir o certificado de microempreendedor individual, e vai lhe direcionar para você emitir esse certificado. Caso, no caso, você não pegue naquele momento, você pode vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui na página inicial, só para vocês visualizarem. Na página inicial, nós vamos vir aqui, depois que a pessoa se formalizou, então, já sou microempreendedor individual, aqui na parte inferior. Então, você vai clicar e vai aparecer os serviços para quem já é microempreendedor individual. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá rápido? Mas posso prosseguir? Tem duas perguntas aqui, Lenilson, que eu não sei se cabe nesse momento. A Sabrina Cordeiro, ela pergunta: se for ajudar alguém a abrir um MEI, quem entra em contato com a prefeitura para o alvará? Sou eu ou o cliente? Você, se você estiver prestando o serviço para o cliente, você faz o procedimento completo, né? Eu, como profissional da contabilidade, se uma pessoa me procurou para lhe auxiliar, se eu for cobrar por isso, eu vou constituir o MEI dele e vou fazer todo o procedimento para que a empresa dele esteja pronta para funcionar. Esse alvará, provisório, ele vai ter um prazo, né, de 6 meses que ele vai poder utilizar. E depois você só vai verificar se a prefeitura vai precisar, dependendo do local. Pronto, em Natal, esse mesmo alvará para mês, ele vai ser dado continuidade. Não vai ter outras, só tem alguns tipos de atividades específicas que possa ser que precise de alguma documentação, mas na maioria das atividades, esse alvará de provisório, ele vai ser renovado para um definitivo, tá? Mas você, como profissional, você deve procurar para auxiliar o cliente. Se você for só auxiliar, pode também falar para ele, você procura a prefeitura para saber a questão do seu alvará para se tornar definitivo. Mas você, como profissional, você deve procurar. Tudo bem? Tem uma segunda pergunta. Sabrina, dá um feedback se está ok, se não foi satisfatória a resposta, fala aí que a gente reforça. Beleza. O Tiago, ele pergunta: professor Lenilson, se for motorista de aplicativo, só isso. Se ele for motorista de aplicativo, vai ter também acesso. A gente vai ter que, claro, dentro daquelas atividades, deixa eu voltar, já que ele está perguntando, depois eu volto para cá. Dentro das atividades permitidas, dentro do próprio portal, ele dá aqui, na parte, você vem aqui em serviços, em serviços, clica em serviço, ele vai vir para essa tela, né? E aqui, dentro dessa tela aparece o Formalize-se, onde você vai constituir o MEI, e tem aqui as atividades permitidas. Quando você vai se formalizar, lá você vai escolher as diversas opções de atividades. Mas se você quiser, antes de abrir o MEI, quer saber se, por exemplo, motorista de aplicativo pode entrar nessa atividade. Você vai clicar aqui em atividades permitidas, e aqui ele vai dar em ordem alfabética todas as atividades permitidas, né? Abatedor, artesãos, vamos ver se tem motorista aqui, baleiro. Então a gente vai, de forma, deixa eu ver aqui no M se tem essa atividade. Então, vem aqui, temos mágico, maquiador, marceneiro, mergulhador, moedeiro, montador, motoboy, motorista por aplicativo ou não. Então, o colega aí que perguntou. Então, a atividade, ela é permitida, sim. Se você é motorista de aplicativo e quer, por exemplo, ter o seu MEI, pode constituir para poder
ter um cartão de crédito pela empresa, organizar e ficar tudo bonitinho. Então, ó, motorista por aplicativo ou não, independente, tem o KNAI, pode ter acesso. Mototaxista pode, moveleiro. Então, tem diversas atividades que você pode, antes de orientar a pessoa que você vai orientar para a abertura do MEI, você pode entrar aqui no portal e verificar se a atividade que ele quer exercer, se é permitida. Então, você tem como consultar aqui as atividades permitidas. Então, como você me perguntou, motorista de aplicativo pode? Sim, está dentro das atividades. Então, nós temos uma relação aqui com todas as atividades permitidas. Ó. Proprietários de fliperama, de hospedaria, de lanchonete, de pensão, restaurante, sala de acesso à internet. Então, tem diversas atividades que vão poder estar dentro do MEI. E, recentemente, foi incluída diversas atividades. Teve umas que foram excluídas, por exemplo, contador. Antigamente, contador podia ser MEI, agora não pode mais, né? Foi excluído isso no ano passado. Então, são atividades que antes eram permitidas, agora não. Tudo bem? Respondeu aí a pergunta do colega? Ele queria só saber, né? Sinalize aí, Tiago. A Sabrina disse que está ok. Show de bola. Bom, bora lá. Então, esse é o procedimento que a gente viu, né? Pronto. Já ensinei para vocês como é que funciona o procedimento da abertura. Simples, como eu falei, bem simplesinho mesmo. Depois que faz aquele cadastro, continuou, está formalizado. E aí, quando você formaliza, o que é que você vai precisar emitir desse cliente para comprovar a formalização? Claro, depois que você formaliza, o próprio portal ele vai direcionar, emita seu certificado MEI. Mas se você, por acaso, não emitir lá, você pode vir aqui, ó, já sou um microempreendedor individual. Então, se já sou, eu vou aqui em serviços, clico em serviços, e aqui vai aparecer todos os serviços para quem já é MEI, depois que você constituiu, ó. Ah, eu quero ter acesso a crédito, como é que eu faço? Eu tenho a opção, acesso a mercados, fazer a declaração anual de faturamento, atualizar os meus dados, né, para fazer a alteração, emita o comprovante MEI, ó, para fazer a baixa da empresa, caso a pessoa não queira, pagar a sua contribuição mensal, quero desenquadrar, sair de MEI, tem aqui a opção, contratar um empregado, ele dá as orientações. Então, aqui você é o local onde o microempreendedor individual vai procurar para quando ele já é formalizado. Então, o primeiro documento que você precisa emitir é esse aqui, ó, comprovante MEI. Quando você se formaliza, ele diretamente vai lhe orientar como é que você vai tirar esse comprovante. E o comprovante é o seguinte, ele vai precisar aqui, ó, de alguns dados, se você não tiver emitido logo o CPF e a data de nascimento da pessoa. E aí ele vai lhe dar o certificado. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Pronto, eu tenho um aqui, eu vou mostrar para vocês só para ver na prática como é que funciona. Ó, então, eu quero ver o documento para comprovar que eu sou um microempreendedor individual. Então, esse documento chamado comprovante MEI. E aí, ó, CPF e a data de nascimento, você vai ter aí... Deixa eu ver se eu tenho a data de nascimento aqui disso. Deixa eu colocar aqui um outro. Só um minutinho, vou mostrar para vocês o documento. E aí, ó, coloca o CPF, data de nascimento, coloca aqui os caracteres, e aí, ó, vai continuar, e ele vai mostrar o documento, por exemplo, o ativo ou baixado, se a pessoa tiver mais, prosseguir aqui. E aí ele vai dar aqui, ó, o certificado de condição de microempreendedor individual. Aí todas as informações que você colocou lá no cadastro vai aparecer aqui, ó, os dados que você colocou naquele cadastro inicial. Então esse é o documento que vai mostrar que você é microempreendedor individual. Termo de ciência de responsabilidade, as declarações que você marcou. Automaticamente, quando você registra aqui, dá o continuar e dá o ok, você se formaliza, automaticamente esse documento ele é registrado na junta comercial, ó, por isso tem aqui o número do pedido, o número de identificação, dá aqui todo o procedimento, e aí você vai fazer o download e emitir esse documento aqui, ele vai emitir aqui, é como esse documento aqui, ele tem a mesma validade de um contrato social, de um requerimento de empresário, então isso aqui seria o requerimento de empresário do MEI. Então, ele vai dar aqui as informações.
Beleza, esse é o primeiro documento que eu vou emitir para o empresário individual, que ele vai, por exemplo, eu quero abrir uma conta no Banco do Brasil. Aí o banco vai pedir, por exemplo, o certificado de microempreendedor individual, é esse documento, tá? E aí, o outro documento que é necessário você ter, tá? Eu vou só voltar aqui, é o cadastro do CNPJ. E aonde é que eu vou atrás desse cadastro CNPJ? Aqui, na verdade, ele dá o acesso, mas se você não tiver acesso, você precisa lembrar que você vai só emitir dentro do site da Receita Federal. Eu vou abrir aqui só para vocês, saberem. Por exemplo, vem aqui, bota CNPJ no Google ou entra no site da Receita Federal. E aí ele vai dar emissão do comprovante. Então, você vai emitir o certificado do MEI e vai emitir o CNPJ para que ele possa guardar e precisar, por exemplo, para um banco, para ter acesso a algum cadastro, ele vai lá e automaticamente, quando emitir esse certificado MEI, dentro desse documento, você vai ter lá o número do CNPJ. Então, você vem aqui, diretamente no site da Receita, da Rede Sim, você vai colocar os dados do CNPJ e aí você vai, por exemplo, emitir também para o microempreendedor individual o cadastro de CNPJ. Tá vendo, pessoal? Então, aqui, esse é o CNPJ de um MEI. Então, ele tem aqui as atividades, tudo que eu coloquei lá no cadastro, quando eu fiz o MEI, que saiu no certificado, vai sair também aqui, na Receita Federal, automaticamente. Quando eu der o ok da constituição do MEI, ele já vai estar registrado na Junta Comercial e na Receita Federal. E claro, demora um pouquinho mais, também vai estar escrito, se for uma atividade comercial, vai ter sua inscrição no estado e também no município, tá? E aqui, você vai vir e vai emitir o cartão do CNPJ, para que ele possa ter guardadozinho na sua empresa. Tudo bem? Fora o CNPJ e o certificado MEI, você também, depois, pode emitir aí, que esse não sai automaticamente, mas no outro dia você já entra no site, por exemplo, é de Natal a empresa. Você vai entrar no site da Semult Natal, por exemplo, e vai tirar a inscrição municipal. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Vem aqui na Semult Natal. Eu quero tirar a inscrição municipal do meu cliente MEI. Automaticamente, quando eu fiz a constituição, esse sistema ele é interligado, ele é sincronizado com todos os órgãos, tá? Então, você vai vir aqui, no site da prefeitura, e vem aqui, acesso ao Directa, e aí, o cliente está querendo, eu quero saber da minha inscrição municipal. Aí, beleza, vai vir aqui, no site do portal Directa, e vai solicitar aqui, emissão de cadastro, aqui, mobiliário, e vem aqui consulta cadastro. A partir do momento que eu consultar o cadastro, eu vou colocar aqui a inscrição, o número do CNPJ, por exemplo, deixa eu ver se isso aqui sai. O número do CNPJ, 16098-381, e aí, vem aqui e consulto a inscrição mobiliária. Caso aqui, esse aqui não possui. Mas então você coloca só o CNPJ aqui e vai ter acesso a essa inscrição. Tudo bem, pessoal? Pronto. Então, fez a Constituição. Oi, pode falar, Márcio. Nesse caso, para você ter o exemplo de Natal, para as outras pessoas que estão em outros municípios, acessa a procurar a prefeitura, o site da prefeitura de cada município. Porque cada município, no caso, cada estado, ele tem a sua forma de trabalho, né? Então, mas possivelmente isso aí é tudo já também nos sistemas. Do mesmo jeito que tem em Natal, vai ter em outras cidades. Você vai entrar no site da cidade, por exemplo, em João Pessoa, em Minas Gerais. Então, nas cidades, vai entrar nos sites das prefeituras, na Secretaria de Tributação, e solicitar para fazer a emissão da inscrição municipal. Aqui em Natal, no portal Directa, diretamente na Semult, tá? E outro documento que geralmente se solicita, que é para fazer algum cadastro, é a inscrição estadual. No caso do estado do Rio Grande do Norte, como todos os estados, também tem seus portais. No caso do Rio Grande do Norte, a gente vem aqui no site chamado uvt.7.rn.gov, que aí a gente entra no site da Secretaria de Tributação do Estado, e aqui a gente vem aqui, consultar contribuinte.
Então, quando eu clicar aqui em consultar contribuinte, eu vou só colocar aqui o número do CNPJ, colocar aqui essas informações e consultar. Automaticamente ele vai abrir a inscrição estadual. Fácil assim, com o CNPJ que já foi gerado dentro do portal do MEI. Tranquilo? Então, pronto. Constituiu, emite o certificado de microempreendedor individual, emite o CNPJ no site da Receita Federal, a inscrição municipal no site da Prefeitura, a inscrição estadual no site do Estado. Automaticamente, quando você constitui, ele vai estar constituído nos demais órgãos. Tudo bem? Show de bola? Pronto. Constituir. Beleza. E agora o que é que eu faço, professor? Depois que eu constituir, por obrigação, como eu falei, o MEI, para você ser MEI, você precisa ter uma pequena atividade que fature no máximo 81 mil por ano. É o máximo que pode ser faturado. Aí você pergunta, Lenilson, e se caso a pessoa ultrapassar esse limite, o que acontece? Se ultrapassar, ele tem um limite de 20% para poder faturar, ele vai pagar a diferença, ele continua pagando mensalmente os valores dos impostos, e aí os impostos do MEI, pessoal, ele é um imposto fixo, dependendo da atividade, se for serviço ou se for comércio ou indústria. Então, vai ser direcionado uma parte, vai ser para o INSS, se for uma atividade comercial, uma parte vai para o Estado. Se for uma atividade de serviço, boa parte vai para o INSS e uma parte vai para o município. E aí paga-se um valor mensal de, no máximo, R$60 mensais. E só paga isso, não paga mais nada. Tem muitas pessoas que, quando constituem MEI, o que acontece? Tem algumas associações, alguns sindicatos que, quando você se formaliza, dependendo da atividade, essas pessoas sabem. E aí eles mandam, por exemplo, a associação comercial gosta muito de mandar um boleto. Manda um boleto para sua casa, para o seu e-mail cadastrado, manda um boleto para você pagar, se a atividade for comercial, por exemplo. Você não é obrigado a pagar. A única coisa que você é obrigado a pagar é o valor do imposto mensal. Então, a gente já viu aqui como é que se formaliza as atividades permitidas. Oi, pode falar, Márcio. Tem 3 perguntas aqui. Uma é da Sabrina Cordeiro. Ela pergunta, sobre o faturamento, não pode ultrapassar 6.750 mensais ou somente conta o valor anual de 81 mil? Bom, a média mensal é de 6.750, tá? É a média mensal. Não quer dizer que você faturou um pouco mais no mês, mas no outro mês diminuiu. Se no final do ano tiver 81 mil, beleza, você está dentro da regra. Mas, por exemplo, o MEI foi constituído, por exemplo, agora no mês de agosto. Então, proporcionalmente, vai ser levado em consideração a média de 6.750 por mês. Então, durante o ano, essa empresa vai contar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e a média desses meses que ele está dentro do ano de 2020, a média tem que dar 6.750. Se ele ultrapassar isso, ele vai também ultrapassar o limite, tá? Então, a regra é essa. Claro, como eu falei para você, Sabrina, se caso, o cara faturou 10 mil no mês, mas no outro faturou 5, ou 6, 7, e no final ele tá lá com a média de 80, no final fechou os 80 mil, 81 mil, beleza, não vai ter nenhum problema não. Aí, o que vai acontecer se essa média ela for quebrada durante vários meses, né? E aí vai ultrapassar esse limite. O limite máximo que pode ultrapassar, como eu falei, é 20%, e aí, do que ultrapassar, o microempreendedor individual vai ter que pagar o que excedeu. Se ultrapassar acima de 20%, automaticamente ele vai ter que ser desenquadrado do MEI, né? Que ele não pode mais permanecer, porque o faturamento já está acima, tá bom? Aqui, pode falar. Tem aquela questão da proporcionalidade, por exemplo. Sim. Aí é uma pergunta minha, tá? Pode perguntar. Quando eu sei que no Simples Nacional tem aquela questão de proporcionalidade da quantidade de meses, tipo, isso. A empresa abre em julho. Esses 81 mil seria proporcional à quantidade de meses? Pronto, foi justamente o que eu acabei de falar, Márcio. Pronto, abril e julho, a média, você vai pegar 81 mil, dividir por 12. Vai dar uma média de 6.750. Então, se ele abrir em julho, nos meses do ano, julho até dezembro, ele tem que faturar essa média. Ele não pode ultrapassar essa média, não. De 6.750. Isso, 6.750. Okay. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem. A Sabrina, ela pediu para voltar naquela parte dos 20%. Acho que já foi atendido essa questão. Não sei, Sabrina. Sinaliza, por favor.
Porque ele acabou de falar, eu não sei se atendeu a necessidade dela, né? Exato. O Raimundo Marciano, ele pergunta aqui, inclusive, se não faturar nada no mês, também tem que pagar, né? Não, a questão do imposto ele é um valor fixo. Durante todo o ano, são 12 parcelas que você vai pagar. A parcela, por exemplo, de janeiro vai vencer dia 20 de fevereiro 20 de março. Então, a cada dia 20 do mês, você vai pagar uma parcela. Para começar a pagar, a primeira do ano paga-se em fevereiro, e assim por diante, dia 20 de cada mês. Até concluir dia 20 de janeiro do ano seguinte, para você terminar o ano. Independente de faturar ou não, você precisa pagar os impostos, né? E aí, esse imposto, você vai ter aí alguns direitos, alguns benefícios, que eu vou falar agora para vocês. Só uma pergunta. Pode perguntar. A Sabrina, ela pergunta novamente. Se for um negócio sazonal e o faturamento for muito alto em poucos meses, mas não ultrapassar em 81, tem algum problema? Tem não. Assim, a média é para que a pessoa tenha noção que ele não vai poder ultrapassar os 81 no ano. Não quer dizer que no mês ele, como ela falou, sazonal. Tem empresas que, por exemplo, faturam mais no verão. Aí no verão ele dá uma subidazinha no faturamento, mas quando o verão acaba, vai reduzir esse faturamento. Então, vai ser compensado no longo do ano e quando a gente for fazer o controle do faturamento, ele vai visualizar que o faturamento foi até o limite, né? E aí, sem nenhum problema, a pessoa não vai ser prejudicada. Tudo bem? Tudo bem. A Sabrina também sinalizou aqui que a questão dos 20% foi resolvido. Pode continuar. Bora lá. Então, quais são aí os direitos e obrigações do MEI? O MEI, a pessoa que se tornar MEI, tá? Ele vai ter alguns direitos e algumas obrigações, os benefícios. Vamos começar aqui com alguns benefícios, Quando a pessoa se formaliza, ele vai, por exemplo, poderá vender para o governo. A partir do momento que tem uma empresa, vai ter o CNPJ, esse CNPJ ele vai poder, por exemplo, concorrer a vendas para o governo. Pode ter acesso aí a produtos e serviços bancários, como crédito, né? Claro, de forma, de acordo com a realidade do MEI. Tem pessoas que querem abrir um MEI e pensam que vai conseguir, por exemplo, 100, 200 mil no banco. Não vai. Vai conseguir de acordo com a realidade, né? São faturamentos médios de 6.750, então, de acordo com a capacidade da empresa que vai ser fornecido o crédito. Se quiser, ele vai poder emitir nota fiscal. O MEI, ele não tem a obrigação de emitir a nota fiscal, tudo bem? Mas se ele quiser, vai poder emitir nota fiscal. Ele vai ter um baixo custo mensal de tributos, né? Só vai ter aí o INSS, ISS e ICMS, valores fixos. E se quiser, vai ter acesso lá do apoio técnico do SEBRAE. Né? Vai ter direitos a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, quando você está pagando esses valores do MEI. Agora, pessoal, tem que ter cuidado, até para orientar as pessoas que querem ser MEI ou os futuros clientes de vocês, é que o MEI só tem direito aos benefícios do INSS se ele estiver pagando em dias. Então, os benefícios só vão começar a contar a partir do primeiro pagamento em dias. E você precisa pagar, no mínimo, 12 parcelas, por exemplo, para ter acesso aos benefícios como um auxílio-doença. Para você ter auxílio-doença, você precisa pagar 12 parcelas. Tem que ter uma carência de 12 parcelas pagas em dias para você ter acesso, por exemplo, ao auxílio-doença. Para você ter acesso ao salário maternidade, você precisa ter pago em dias 10 boletos, né? A carência de 10 meses, você vai poder ter acesso ao salário maternidade. Então, tem algumas regrazinhas que você pode ter acesso, né? Então, ninguém é obrigado, por exemplo, a filiar nenhuma instituição ou associação, pagar nenhum boleto que chegue para você fora do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que é emitido aqui pelo site, né? Então, se receber alguma cobrança devida, o MEI não tem a obrigação de pagar. Então, essas são algumas vantagens, tá? E aí, outra parte que também é boa é que não há surpresa na hora de pagar o seu imposto. Você já sabe o valor todo mês fixos, tá? Como vai ser pago, você paga todo mês o mesmo valor, e aí você vai podendo aí, uma vez por ano, o valor atualizado, quando o salário for alterado. Então, o valor que o MEI paga é com base no salário mínimo. Ele só vai ter alteração uma vez no ano, quando o salário mínimo for alterado. Aí tem um acréscimozinho, porque é uma porcentagem referente ao salário mínimo. Tudo bem? Bora lá. Então, aqui nós tivemos aqui quais são os seus direitos, suas obrigações.
Tem algumas coisas que você precisa saber antes de se formalizar, né? Oi. Tem duas perguntas. Diga aí. A Sabrina, ela pergunta: os períodos de carência voltam ao zero quando atrasaram a parcela? Assim, na realidade ele pede uma carência. Não é que você vai começar a contar a partir do pagamento em dia. Você pagou o primeiro em dia, não quer dizer que se você atrasar as próximas, você vai perder, não. Você vai, o ideal, a primeira ele fala, o próprio, a legislação fala que vai começar a contar os benefícios a partir do primeiro pagamento em dia. Beleza, você paga em dia e aí vai começar. O ideal é permanecer em dia, tá? Mas se atrasar um ou outro, isso não vai prejudicar para a contagem da carência, não. Você pagando todos os meses, atrasou um dia, 2 dias, não vai ter nenhum problema, não. Tudo bem? E tem uma outra pergunta. Sinaliza se tá ok, Sabrina, por favor. Sabrina, acho que Sabrina é minha aluna, né, da Nassau? Acho que esse nome é... Não sei. Mas deve ser. Raimundo Marciano, ele pergunta: nem quando presta serviço para a empresa, o MEI precisa emitir nota fiscal? Ele não tem obrigação, mas geralmente as empresas que ele vai prestar serviço pode solicitar. E aí, se ele solicitar, ele vai lá e emite, sem nenhum problema, não tem objeção. Ele não tem a obrigação, mas se uma empresa solicitar dele, ele tem como emitir, tá? Então, durante o período do ano, ele pode fazer vendas sem emitir notas e pode vender, no caso, fazer vendas ou prestar serviço emitindo a sua nota, sem nenhum problema. E aí ele tem que fazer um controlezinho dessas vendas com notas e sem notas para no final do ano fazer a declaração, né? Tudo bem? Então, mesmo eu vendendo sem nota, eu declaro? Não fica estranho? Sim, sim. É um controlamento financeiro nesse caso? Isso. O próprio portal do empreendedor, vou mostrar para você aqui, já que você entrou nisso aí, Márcio, eu vou mostrar para você. Aqui no próprio programa, ele vai lhe dar uma planilha para você fazer o controle do seu faturamento. Então, ele vai dar aqui, ó, você vem aqui na parte de baixo, ó, faz a declaração. Por exemplo, aqui, ó, faça a sua declaração anual aqui, relatório mensal de receita. Então, como ele não tem a obrigação, o que se pede é para se fazer um controle para que você possa, no final, por exemplo, fazer. O que é que pode... como é que o governo vai saber, por exemplo, se eu não estou emitindo nota? Mas, geralmente, você compra essas mercadorias com nota. Então, quando você compra... Então, você já tem, o governo já tem a noção de quanto é que está sendo, pelo menos, a sua compra mensal, né? Para ele ter uma noção de como é que vai ser as suas receitas. Mas aqui, ó, você vem aqui, relatório, clicando aqui em relatório mensal de receita, já está aberto aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. Tá dando para ver aí, Márcio? Sim. O relatório. Pronto, esse relatório ele é emitido pelo próprio portal, no intuito de auxiliar os microempreendedores individual no controle dos seus faturamentos. Ele bota o CNPJ, o nome da empresa e o período de apuração. Aí ele já coloca aqui no próprio planilha, ó, revenda de mercadoria com dispensa de emissão de documento. Aí vai controlando aqui o valor. Calma. Revenda de mercadoria com documento fiscal. Aí você coloca aqui o valor e vai ter o total de receita. Então, ele pode falar, Márcio. Não abriu aqui o relatório mensal. Abriu, não? Não, pelo menos. Tá aparecendo não aí? Não. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu mostrar para vocês. É precisar aqui. Ó, quando eu clicar aqui em relatório mensal, na realidade ele vai baixar um arquivo do Word. Ah, tá. Um arquivo do Word. Eu não sei se... Não. O arquivo do Word, não. Não apareceu, não, o arquivo do Word? Não. Você tá com 2 telas? Não, tô só com uma tela. Mas aqui... Então transfira sua tela para o arquivo, porque tá mostrando aqui o site ainda. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Só para vocês querem visualizar para ficar bom, né? Ó, deixa eu interromper aqui e colocar aqui para vocês visualizarem a planilha. Vamos lá. Agora, tá aparecendo? Tá aparecendo agora, meu amigo? Calma, tá processando. Tá processando.
Agora sim. Pronto. Este aqui, quando você clica lá no site, ele vai baixar automaticamente este relatório aqui, ó, relatório mensal das receitas brutas. Então, para auxiliar o microempreendedor individual, o portal também já dá essa ferramenta. E aí ele vai controlar mensalmente, eu coloco o CNPJ, o nome da empresa, vai controlar a revenda de mercadoria sem nota fiscal, a revenda de mercadoria com emissão de nota fiscal, vai colocando aqui mensalmente, e no final tem um total de vendas de mercadoria no mês. A receita bruta mensal, ó, de venda de produtos industrializados, se tiver, também vai fazer o controle. Receita de prestação de serviço, ele também dá aqui, ó. Receita de prestação de serviço com dispensa de emissão de documento, receita com emissão de documento, dá o total de receita, e aí, se for atividade de comércio e serviço e indústria, você no final faz a apuração e vai fazendo controle mensalmente dos faturamentos, para no final do ano você saber quanto é que foi faturado, para que você possa fazer a sua declaração. Então, esse é a planilha que é emitido para controle, tá? Daí você já, quando você vai fazer a abertura de um e-mail, você já orienta, por exemplo, um microempreendedor individual a emitir esses relatóriozinhos mensais para que ele faça o controle das suas vendas mensalmente, porque ele vai precisar desse faturamento lá no próximo ano, quando for fazer a declaração do ano anterior. E a gente tem muita dificuldade, né? Às vezes o mês chega, eu estou precisando fazer minha declaração. Aí a gente pergunta, como é que você fez o controle do seu faturamento? Aí a pessoa não sabe, às vezes tem mais ou menos uma média, eu faturei mais ou menos esse valor, aí às vezes as pessoas podem ter cuidado, às vezes as pessoas não têm um controle, por exemplo, de emissão de nota. Tem muitos MEIs que são excluídos automaticamente, por quê? Porque às vezes o cara emite nota para terceiros, para amigos, começa a emitir nota. E aí, com essa emissão de nota, automaticamente o governo já está sabendo, a Receita, o Estado, o município, e aí você vai ser excluído automaticamente. Então, esse aqui é o relatório que serve para orientação. Tem mais? Voltar para o site. Em relação ao relatório, a Sabrina falou que realmente é sua aluna. Aproveitou e fez outra pergunta. Em relação ao relatório, ela pergunta se é obrigatório o relatório mensal. Não, ele não é obrigatório, ele serve para auxiliar o empresário. Todo empresário que se preza, ele precisa de um mínimo de controle. Então, isso aí seria um controle para fazer o faturamento. Se o MEI, isso aí que seria para auxiliar, mas se ele tem um controle de caixa na sua empresa, ele anota as suas vendas bem bonitinho numa planilha, ou num caderno manual, ou ele tem um sistemazinho para poder auxiliar ele nessa gestão, beleza. Se ele sabe o seu faturamento, não precisa usar a planilha, não. Mas justamente, devido a ser pequenos comerciantes, Sabrina, às vezes é uma pessoa que é ambulante, vende confecção ambulante. Então, para ajudar a vida dela, às vezes ela não tem esse auxílio, não tem dinheiro para um sistema, e aí esse documento vai auxiliar ele a fazer a manutenção mensal. Tudo bem? Tem mais pergunta agora, tá chovendo pergunta. E diz aí. A Tássia Letícia. Posso ser funcionária pública e ser MEI ao mesmo tempo? Boa pergunta. Na realidade, a maioria das atividades como funcionário, né, que as atividades de funcionário público, de diversos órgãos, geralmente tem dedicação exclusiva. Por exemplo, o Márcio é dedicação exclusiva lá na universidade, não é isso, Márcio? Exato. Então, você vai depender do órgão que a pessoa trabalha. Se o órgão permitir você ter, por exemplo, sócio em uma empresa, geralmente tem órgãos que permitem você, por exemplo, ser só sócio, mas não pode ter, por exemplo, cargos de administração dentro de uma empresa. No caso, o MEI, você vai ser o próprio empresário. Então, na maioria das vezes, não é permitido. Eu não diria que não é nem o órgão, é o cargo a qual você está lotado. Isso, vai determinar se pode ou não. Que você é dedicação exclusiva, né, Márcio? A maioria não pode. No meu caso, de professor que eu sou dedicação exclusiva, eu não posso. Agora, se eu, porventura, no futuro, venha quebrar essa dedicação exclusiva, aí eu posso exercer outra atividade. Também tem que ver se eu posso me enquadrar nesse aspecto aí, de ser um MEI. Também tem que... Mesmo assim, tem que observar. Tá aparecendo aí o site, Márcio? Tá. Peraí, tem mais perguntas. Mas antes, só para esclarecer o colega que perguntou sobre isso. Aqui, o legal do próprio portal, tudo que você tiver de dúvida, ele vai lhe ajudar. Por exemplo, você vem aqui em dúvidas frequentes.
dúvidas frequentes. Ele vai dar essa mesma informação. Tem uma relação de perguntas que você se faz. Por exemplo, essa pergunta que você me fez vai ter aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Passei o programa. Deixa eu ver aqui. Aqui, antes de se formalizar. Pontos de atenção. Aqui dentro do site, você vai ter várias perguntas que são feitas. Porque eu tenho certeza que tem aqui a atividade. Faz a outra pergunta, Márcio, e vê se eu acho aqui. O Raimundo, ele pergunta, mas a empresa faria uma RPA sem a nota? Em relação lá, ele perguntou anteriormente que a emissão de nota, Raimundo, e você falou que não era obrigatório. Não, ele não tem a obrigação, mas ele pode emitir. A partir do momento que ele presta serviço para outra empresa, geralmente a outra empresa vai solicitar a nota, então ele vai emitir sem nenhum problema. Eu só estou dizendo para você que, por exemplo, se ele prestar serviço para qualquer empresa ou para qualquer pessoa física que não precise, por exemplo, de nota fiscal, ele não vai precisar emitir a nota fiscal para essa pessoa, só se a pessoa pedir. Se a pessoa pedir, você vai lá e emite sem nenhum problema, né? Uhum. A Isaneide Silva, ela pergunta, o MEI não pagando a guia do INSS, ele fica com pendência na Previdência? Sim, no caso, a guia é uma única, viu? É uma guia só, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A guia, ela vem já dentro da guia o valor do INSS e o valor, por exemplo, do município, se for prestação de serviço. Então, se você pagar, vai estar com pendência no município e no INSS. Então, você vai ter pendências, com certeza. Se precisar, por exemplo, de uma certidão negativa, você não vai ter. Olha aqui a pergunta, Márcio, da colega. Ó. Situações que não permitem a formalização como MEI, ó. Servidor público federal em atividade, não pode ser MEI. Servidores públicos estaduais e municipais devem observar os critérios da respectiva legislação, que pode variar conforme o estado e o município. Então, vai depender do cargo que você exerce, como o Márcio falou. Pensionistas, o pensionista inválido, se quer se formalizar como MEI ou realizar qualquer outra atividade, considerado recuperado. O cara, por exemplo, recebe auxílio-doença, aí se formaliza MEI. Automaticamente ele vai perder o auxílio. Por quê? Porque ele agora, para o INSS, a partir do momento que você se formaliza, você vai contribuir para o INSS, significa que você está recuperado, por exemplo. A pessoa, lá, sócio, ele aparece recuperado. Como é que é? Do nada ele aparece recuperado, né? Exatamente. Automaticamente o INSS vai excluir ele, por exemplo, do benefício. E outra é a pessoa, por exemplo, que é sócio, administrador de outra empresa, tem mais de um estabelecimento, sócio em sociedade empresária, como ele ou administrador de sociedade, ou sócio ou administrador em sociedade simples, também não pode ser MEI. Então, são situações que não permitem a formalização de MEI. Servidor público, servidor estadual, municipal, com as suas particularidades. Então, aqui o legal é que tem tudo. Ó. Tem situações que permitem você se formalizar com ressalvas. Ó. Por exemplo, a pessoa recebe seguro-desemprego, ela pode ser formalizada? Pode, mas pode ter a suspensão do benefício. O cara pode, até o momento, mas pode ser que ele perca aí a suspensão do benefício automaticamente. A pessoa que trabalha registrada pelo regime CLT, ela pode ser formalizada? Pode. Mas em caso de demissão, sem justa causa, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa entende que a pessoa tem uma atividade, então não vai receber o seguro. Por exemplo, a pessoa que recebe auxílio-doença, ela pode se formalizar? Pode, mas perde o benefício, automaticamente. A pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, ou pensionista inválido, ele pode, mas pode ter aí, ser prejudicado aí, porque se o cara é inválido, como é que ele está trabalhando? E o cara recebe benefício de prestação continuada, ele pode? Pode, mas também pode ter problemas aí no seu benefício. Então tem aí, essa pergunta aqui, ela é bem, as pessoas sempre perguntam, porque geralmente as pessoas que são pequenos comerciantes, geralmente é uma família de baixa renda e recebe Bolsa Família. As pessoas que recebem Bolsa Família, o registro do MEI não causa o cancelamento do programa da Bolsa Família, a não ser que haja um aumento da renda da família. Às vezes o cara se constitui como MEI, aí o cara tem um faturamento anual de R$81 mil. Aí o cara diz, pô, esse cara desse precisa de Bolsa Família? Aí é bem visto. Agora, se o cara tem uma atividade MEI, mas a renda dele não modificou tanto, porque também nem sempre o faturamento é o valor da renda, né? Ele às vezes pode permanecer, dependendo da situação. Então, nós temos aqui todas as dúvidas frequentes, a gente tem como tirar aqui diretamente no site.
Tudo bem? Alguma pergunta mais aí, Márcio? Tem. O Raimundo faz 2 comentários. Eu só lembro da dor de cabeça de um cliente tentar explicar a renda dele por meio de decore. E ele depois ele ainda coloca: o próprio professor substituto não pode ser administrador de empresa, ele só pode ser sócio. Isso. Aí, porque ele, como ele tem tem algumas, como eu falei, algumas atividades públicas, alguns órgãos, algumas funções, às vezes você permite você ser sócio de empresa, se você não tiver, por exemplo, algum cargo dentro da empresa. Só sócio é um investimento, né, que você está fazendo. Virtualmente sócio, né? Exato. Pronto, então, a Jamile, calma. A Jamile, ela, inclusive a professora Jamile, que ela já esteve em outras lives aqui com a gente, ela pergunta: o MEI tem que recolher diferencial de alíquota? Boa pergunta. Caso o MEI compre fora do estado, ele vai ser obrigado a pagar. Aí, mesmo ele tendo a obrigação mensal com os valores que ele paga lá do DAS, mas se ele comprar fora do estado, quando entrar do estado que é constituída a sua empresa, o estado ele vai cobrar a diferença de alíquota e vai ser cobrado automaticamente e vai depois prejudicar o mês se ele não pagar. Então, o cara é de Natal, comprou na Paraíba, não é do Rio Grande do Norte, comprou na Paraíba. Quando chegar aqui, vai pagar a diferença. Eles comprou em São Paulo, lá sai o ICMS a 7%. Quando chega no Rio Grande do Norte é 18%. Então, automaticamente, ele vai ter que pagar a diferença aqui. No caso, vai ser de 18%, vai ser 11%, que ele vai ter que pagar para o estado do Rio Grande do Norte. Essa diferença de alíquota é cobrada pelos estados. Viu, colega? Realmente é pago esses valores. E aí isso é em virtude da legislação do ICMS. Se você fez a circulação da mercadoria, a lei determina que você é obrigado a pagar, mesmo sendo MEI. Ela ainda faz aqui um comentário: esse DIFAL está causando muito problema para o MEI. Isso aí é. Lenilson, eu tenho mais 2 perguntas aqui. Eu já peguei muitos casos de clientes que me procuraram com problemas, com dívidas altíssimas no estado, de diferença de alíquota, que não sabia. O cara começa a comprar fora do estado e não sabe. Aí vai procurar, tá lá com a pendência lá no estado, às vezes que é uma certidão negativa, não tira, aí vai saber o porquê. Quando vai lá no estado saber, é porque tem lá, por exemplo, R$1.000, R$2.000 de diferença de alíquota para pagar. Aí ele tem problema. Então, é necessário a gente orientar também as pessoas que abrem MEI, que se caso ele comprar fora do estado, ele vai ter este ônus também de pagar essas diferenças de alíquota. Pode falar, Márcio. Eu tenho 3 perguntas aqui. Eu vou sugerir que você avance um pouco, aí daqui a pouco a gente retorna para as perguntas. Okay? Porque senão... Posso prosseguir? Ou você vai fazer as perguntas? Não, pode prosseguir. Eu sigo aqui as perguntas e você avança no então, tema. Vamos lá. Então, aqui a parte de formalização, praticamente eu falei para vocês, né? A parte de como se constitui, a parte de emissão do documento de constituição, do MEI, do CNPJ, da inscrição estadual, municipal. Outra informação que a gente precisa, só para vocês saberem, é que dentro aqui do próprio portal, você, por exemplo, pode emitir os DAIs. Como é que faz essa emissão de DAIs? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na página inicial, aí você vai lá na parte onde tem já somei, vai lá em serviços, né? É só clicar aqui, por exemplo, pagamento da sua contribuição mensal. Quando eu clicar aqui, automaticamente ele vai me mandar para um outro site. Vocês estão conseguindo visualizar aí o site? Deixa eu abrir aqui. Não, que eu já estava em outro. Vocês podem, através do portal, viu, pessoal? Ou através do Simples Nacional. É outra forma de você também ter acesso às informações. Mas, pelo portal, você vem aqui, pagar sua contribuição. Aí vem aqui, ó, boleto de pagamento. Automaticamente, ele vai direcionar você para o programa gerador de DAIs do microempreendedor individual. E aí, ó, ele é só colocar o número do CNPJ. Deixa eu botar um aqui só para vocês visualizarem. Colocar o número do CNPJ, automaticamente ele vai emitir os boletos para o microempreendedor individual. Ele vem aqui, abriu, ó. Aí vem aqui, ó, emitir guias de pagamento. Clica em emitir guia, você vai selecionar aqui o ano, por exemplo, 2020. Clica, e aí ele vai aparecer, por exemplo, ó, tá aqui, todos os boletos do ano, ó, de janeiro a dezembro. Eu quero pagar todos. Eu posso emitir todos de uma vez e montar um carnezinho. Eu posso emitir uma vez, mas o ideal é emitir logo de uma vez. Vem aqui, ó,
Clicou, coloca aqui, ó, os vencimentos são todos, ó, todo dia 20 de cada mês, como eu falei. Se caso tiver em atraso, ele também atualiza por aqui. Você faz a atualização, escolhe a data de pagamento aqui, ó, e vem aqui apurar e gerar DAS. Quando você clicar aqui, apurar, gerar DAS, automaticamente ele vai abrir um arquivo em PDF, com todos os boletos para pagar mensalmente. No caso desse aqui, ó, o valor principal é R$ 58,25 por mês, que esse MEI paga todos os meses. Então, um valor fixo. Se ele atrasar, claro, vai ter multas e juros. Mas se ele não atrasar, está aqui o valor fixo de R$ 58,25. Então, ó, já emitiu aqui, eu venho aqui, ó, só visualizar em PDF, ele já vai sair os boletos bem bonitinho. Ó, o legal aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho, quando eu coloco aqui, ó, quando eu coloco aqui em cima, tá vendo? Ó, esse R$ 58,25 que esse MEI está pagando, R$ 1 vai para o ICMS, R$ 5 é para o ISS, chega, e R$ 52,25 vai para o INSS, ó. Então, quando a pessoa se formaliza, toda empresa que vende mercadoria, né, que é na parte de comércio, vai direcionar R$ 1 do valor para o Estado. Se for serviço, direciona R$ 5. E para o INSS é o valor de R$ 52,25, viu, pessoal? Só para vocês ficarem sabendo. Então, essa aqui é onde a gente emite as guias de pagamento. Show? Pronto. Então, a parte de formalização, emissão de guia, é a parte básica, que a pessoa emite os documentos, emite as guias e o empreendedor começa a pagar todos os meses sua guia sem nenhum problema. Se caso ele venha atrasar, ele entra nesse mesmo local, boleto de pagamento, e atualiza os boletos sem nenhum problema. Tudo bem? Agora, bora lá. Depois que a gente formaliza, possa ser que o microempreendedor ele queira fazer uma alteração de dados. Às vezes, alterou o endereço. Eu quero alterar, por exemplo, a minha atividade. Aí ele vai vir aqui, ó, serviços, já estou aqui na mesma tela, e eu quero, por exemplo, atualize seus dados. E aí você vai solicitar, por exemplo, a atualização dos dados do microempreendedor individual. Para fazer a alteração de dados do microempreendedor individual, é necessário, como aqui esse aqui não tem MEI, então não vai. Você vai precisar, tiver o MEI aberto, você vai colocar os dados, ele vai precisar um código de acesso. Como é que eu vou gerar esse código de acesso? Deixa eu só primeiro mostrar para vocês o que é que pode alterar dentro do portal do MEI, o que é necessário. O que é que se pode alterar? Dentro do passo a passo de alteração, a gente vai clicar lá, aqui solicitar alteração, informar os dados da sua conta do cadastro único, que é aquele mesmo que a gente faz, aquela senha inicial do cadastro único, você vai colocar, vai informar, por exemplo, o código de acesso do Simples Nacional. É necessário criar um código de acesso, tá? Preencher o formulário com os novos dados. Vai abrir aquela mesma tela de Constituição, do mesmo jeitinho da Constituição, vai abrir aquela tela onde a gente colocou as informações de endereço, né, as atividades e tal. Aí você vai abrir aquela tela e você só vai alterar o que você quiser. Alterar o endereço, vai alterar a atividade, vai lá e altera, e lá no final, clica nas mesmas declarações e continua, e ele vai automaticamente alterar. Então, vai clicar em continuar, e na mensagem de confirmação, clique no botão certificado para gerar um novo certificado atualizado. Ou vem aqui, como eu ensinei, vocês vão ter acesso. Dados que podem ser alterados, ó. Documentos de identidade, telefones para contato, e-mail, nome fantasia, o valor do capital social, as ocupações, que são as atividades, a forma de atuação, era fixa, agora vai ser porta a porta, vai ser pela internet, você pode lá alterar, e o endereço comercial ou residencial, também pode ser solicitada a alteração. O local onde você vai gerar o código de acesso vai ser no site do Simples Nacional. Vocês conseguem visualizar o site do Simples Nacional aí, pessoal? Márcio, está conseguindo enxergar? Sim. Pronto. Para ser feita a alteração, você vai lá naquele local, alterar dados, mas antes disso você precisa gerar um código de acesso. Aí vem aqui, entra no site, você pode botar no Google Simples Nacional, você vai, automaticamente ele vai lhe dar a opção de você entrar aqui no site da Receita Federal Simples Nacional. Aqui é o Simples e aqui é o CIMEI. No caso, as empresas microempreendedor individual são enquadradas no CIMEI. É do Simples Nacional, dentro do CIMEI. E aí, clica aqui CIMEI, aí vai apresentar todos os serviços aqui, dentro do site do Simples Nacional CIMEI. Aqui também, do mesmo jeito lá do portal do empreendedor, eu posso também fazer várias situações aqui
dentro do portal. Por exemplo, eu posso aqui consultar declarações transmitidas, fazer aqui, ó, declaração anual, eu posso fazer por aqui, gerar os boletos também por aqui, ó, programa gerador do DAS, eu posso gerar. Eu posso solicitar parcelamento, se eu quiser, parcelamentos, no caso, se estiver atrasados. E aí, para gerar o código de acesso, eu vou vir aqui nesse site, e aqui tem, ó, usando o código de acesso. Caso você tenha código de acesso ou precise alterá-lo, é só clicar aqui. Você vai clicar aqui e automaticamente ele vai passar para outra tela, vai pedir o número do CNPJ, o número do CPF, você vai colocar aqui, ó, esses caracteres. Ele deve pedir também o título de eleitor ou o número do recibo do imposto de renda. Aí você vai colocar, vai validar e ele vai gerar um código de acesso, que esse código é que você vai usar para solicitar a alteração dos dados. Márcio, só um minutinho, tá? Deixa eu só... Porque a minha esposa está externo, ela estava me ligando, pode ser que ela esteja ali na porta querendo falar comigo, para entrar. Deixa eu falar a ela, só que estou aqui... na live. Então, beleza. Gerou o código de acesso, beleza, vai lá, aqui, solicita a alteração, ele vai apresentar aquele, vai usar a senha do Gov, vai utilizar o código de acesso e ele vai entrar naquela mesma tela que a gente fez a Constituição e você vai alterar o que você quiser, né? Conforme as informações que podem ser alteradas conforme eu falei aqui. Pronto, essa é a forma de alteração. Outra coisa que você pode solicitar do MEI, o cara agora decidiu não mais trabalhar com atividade, quer fechar. Aí nós vamos lá para a parte da baixa. Eu venho aqui, ó, já sou MEI, entro em serviços, e aqui, ó, tem a opção baixa. Para também fazer a baixa, eu preciso ter o código de acesso. Aquele mesmo código de acesso que eu mostrei para vocês dentro do site do Simples Nacional, você gera e vai poder solicitar também a baixa. Vem aqui solicitar. O que é que precisa saber para você baixar? O que é baixar? Baixar vai justamente, vai ficar inapta, vai cancelar, no caso, a inscrição, né? É o serviço que possibilita ao MEI realizar a baixa cadastral do CNPJ e o serviço deve ser utilizado quando o MEI não está mais atuando como MEI e deseja fechar o negócio. Então, é bem simples, tá? Do mesmo jeito que a alteração ela é simples, tanto a Constituição, a alteração, como a baixa, ela é bem simples. A gente vai fazer o processo. A única diferença da Constituição para alteração e para a baixa é que, no caso da alteração e baixa, a gente vai precisar do código de acesso gerado no site do Simples Nacional, porque as senhas é as mesmas que a gente vai utilizar, que utilizou na Constituição. E aí, ó, o passo a passo é esse. Clica no botão solicitar, informa os dados da conta de acesso única do governo que você criou, né, na conta gov.br, informa o código de acesso do Simples Nacional, revisa o formulário, preenche a declaração de baixa, clica lá, ok, e aí vai emitir o certificado de baixa de microempreendedor individual, documento que vai comprovar a baixa da empresa, né? E o que fazer após a baixa? Após a baixa, se você... O ideal é que o microempreendedor já tenha pago tudo, né? Até o dia da baixa. Do dia da baixa para trás, ele precisa pagar tudo que tiver de débito. Se ele tiver débito, esses débitos podem ser cobrados posteriormente, tá? Então, precisa quitar aqui os débitos, que são os documentos do MEI até a data que foi baixado a empresa, e precisa fazer uma declaração, que é a declaração anual de situação especial, que é a situação de extinção, que eu vou mostrar para vocês lá na hora de fazer a declaração. E aí, beleza. O que é importante saber é que o pagamento ele é obrigatório a partir da inscrição até o dia da baixa. Não tem como uma pessoa dizer, eu não posso deixar de pagar. Pode, não. Vai ficar lá a dívida. Um dia podem lhe cobrar, tá? Então, a baixa do registro sem quitação do débito não impede, posteriormente, que sejam lançados a cobrança. Se a pessoa tiver débito, a empresa vai ser baixada normalmente, tá? Não é obrigado você, por exemplo, ter débitos. Se você tiver débitos, você vai conseguir baixar. Só que um dia você vai ter que pagar. Tudo bem? Essa é a parte da baixa. Perguntas, Márcio? Posso prosseguir? Márcio? Oi. Bem, posso prosseguir, né? Não, eu tenho 3 perguntas aqui, mas eu acho que você... Já respondi? Não. Não é que respondeu, eu tenho um receio de você chegue mais à frente nesse assunto, entendeu? Qual é o assunto? Mas eu vou fazer. Em relação ao diferencial de alíquota ainda.
Sim. A Sabrina e o Jefferson, eles perguntam como é feita a diferença esse pagamento da diferencial de alíquota e se é cobrado automaticamente na guia. Pronto, não é cobrado na guia, tá? A partir do momento que eu comprar, eu comprei de São Paulo, sou do Rio Grande do Norte. Quando entrar aqui no estado da mercadoria, automaticamente o estado do Rio Grande do Norte já vai colocar lá na situação, no extrato fiscal da empresa, o valor do débito. Então, geralmente, tem empresas que fazem o seguinte, às vezes a mercadoria só vem quando você paga, por exemplo, a diferença de alíquota. Tem muitas empresas, quando manda pela uma transportadora, a transportadora só entrega a mercadoria fica presa, e aí liga, você precisa pagar, por exemplo, a diferença de alíquota para eu liberar a mercadoria. Às vezes acontece isso. Mas a maioria dos MEIs, isso não acontece. A mercadoria chega, aí o que é que o Estado faz? Quando a mercadoria emite a nota fiscal do lado do Estado, né, de origem, quando ele vem para o Estado do Rio Grande do Norte, a nota fiscal foi emitida eletrônica, o Estado do Rio Grande do Norte já sabe. E aí vai colocar lá no extrato fiscal deste contribuinte o valor da diferença de alíquota. Aí às vezes o cara não sabe. Se o cara não souber, ele vai estar lá. O Estado vai só alimentando, e vai, por isso que vai crescendo. Aí você, como orientador, ou o MEI vai até a Secretaria de Tributação do Estado e solicita as guias, ou, se ele tiver, no caso, um contador, através, ele pode vincular o MEI na sua senha de acesso à unidade virtual de tributação do Estado. Existe a UVT, que é a Unidade Virtual de Tributação, onde todos os clientes do contador, ele fica ligado ao nome do contador. Então, o contador, por exemplo, entra com acesso e uma senha, e ele vai ter acesso a todas as informações da empresa, a situação fiscal dela completa. Então, se, por exemplo, esse MEI tiver um contador, o contador vincula ao nome dele e ele vai ter acesso e pode emitir pelo próprio site do Estado. Ou o próprio microempreendedor também pode fazer isso. Aí o MEI ele pode criar uma senha de acesso com a inscrição estadual, ele cria também uma senha de acesso para poder ter acesso aos boletos pela internet. Então, ele pode ter acesso pela internet criando um código de acesso para o próprio MEI, pela inscrição estadual, ou se ele tiver um contador, o contador pode ligar essa inscrição junto com na senha do contador, e o contador vai ter acesso e pode emitir essas guias para ele, sem nenhum problema. Mas as guias é emitido no site do Estado, tá? Quando por exemplo, o entregador, a empresa que vendeu, não obriga você a pagar antes para a mercadoria chegar. Ok. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. O Matheus, ele faz uma pergunta relacionada a MEI, mas foge um pouco, mas eu vou passar. Preciso fazer decore ou algum documento probatório de renda para retirar alguns documentos no Exército. Porém, só tenho 2 meses de empresa no MEI. Como posso demonstrar a minha renda nesse caso? Se você quer emitir um decore, né? No caso do decore, você vai, claro, para o Conselho Regional de Contabilidade, ele vai exigir que você tenha um documento comprobatório da renda que você vai emitir o decore. Se você for emitir um decore através de um contador, aí precisa-se de um documento comprobatório. Aí esse documento, como é 2 meses, geralmente a renda vai depender aí da movimentação. 2 meses como é que a gente vai comprovar? Ele pode ser através de extrato bancário, se caso tenha, da movimentação da empresa. O ideal seria através da declaração, né? Quando o mês já tem um tempo, a declaração que foi enviada referente ao faturamento do MEI, atrelar a esse documento para emitir, para mostrar que teve a média de faturamento, para que possa apresentar. A não ser que também o contador pode fazer, no caso, aí teria que ter um fluxo, fazer um fluxo de caixa, um documento que comprove essa movimentação. É pouco tempo, né? Geralmente, os contadores têm esse receio de emitir decore, porque existe a obrigatoriedade de ter um documento base para emitir esse decore. Não se emite decore sem a comprovação base, sabe? Para emissão. Senão, vai ser penalizado o contador se emitir sem esse documento. Tudo bem, Márcio? Eu, particularmente, nunca emiti decore. Nem tive vontade de emitir, e agora que eu não posso mesmo, nem quero. É complicado.
Conselho Regional da Contabilidade, ele pega muito no pé, viu, dos contadores, porque é fiscalizado, se você não tiver a documentação, você paga multa mesmo, você é penalizado. Bora lá, vamos prosseguir. Tem mais pergunta. Bora lá. Eu acho que é um pouco mais à frente essa. Boa noite, o Felipe Silva. Ele fala, além da declaração anual, quais as obrigações acessórias do MEI e quando ele possui empregado e possui transações com nota fiscal? Bora lá, responder. Apesar que eu vou falar mais na frente, mas vou adiantar, tá? A única obrigação... Não, então deixem. Então segurem. Bora lá, então. Para não ficar misturando. Bora lá. Aí a professora Jamília, ela pergunta, ela faz uma colocação, nosso núcleo de práticas contábeis está recebendo muitos problemas referente ao DIFAL. Aí o João Garcês, ele fala, estando tudo kit e se der baixa no MEI, tem alguma taxa a ser paga? Paga nada, é totalmente gratuito, tá? O MEI, nem para constituir, para alterar ou para baixar o MEI, você não vai ter custo nenhuma taxa é cobrada, tá? Okay. Só se a pessoa for fazer, cobrar o serviço, que na realidade a pessoa, se quiser, tem acesso, no caso, no Sebrae, gratuitamente, né? Mas isso aí é questão de orientação. Tem a pergunta do Tiago, que é muito na linha lá da justificativa de renda, né? Que o Matheus fez. Ele fala, acho que já foi até respondida. Nessa situação, pode-se usar a movimentação bancária para justificar a renda? Sim, você já colocou, né? Seria uma forma de a gente emitir um documento. Diga. Ele pergunta aqui depois, para substituir a decore, aí, amigo, vai depender se o banco aceitar ou a pessoa que está lhe cobrando aceitar movimentação bancária como comprovante de renda. Pode ser, vai depender do loteamento, do local, isso mesmo. Pronto, ficou só pendente a do Felipe, que a gente responde mais à frente. Pronto, vamos lá para a gente concluir. Então, eu já falei da constituição, falei da alteração e da baixa de MEI, e já viu todo o procedimento de emissão dos DAIs, procedimento de emissão da documentação para a questão do MEI, né? E algumas perguntas já foram esclarecidas. Agora, vou justamente entrar nessa parte aí. O MEI também, se quiser ter, aqui no portal já fala sobre a questão de soluções financeiras, mas não vou falar sobre isso, tá? Acesso ao mercado, declaração anual. Vou falar agora e vou tirar a dúvida do colega que falou sobre as obrigações acessórias. Então, aqui dentro do portal também tem, lá na parte de serviços, faça a sua declaração anual de faturamento. Todas as dúvidas que você tiver, o próprio portal, ele vai lhe responder. Legal é isso. E aí, a declaração anual de faturamento, se ele não tiver funcionário, é a única obrigação que o microempreendedor vai ter como obrigação acessória. Tá? Então, caso ele não tenha funcionário. Então, se ele não tem funcionário, é só ele mesmo movimentando, ele só vai ter a obrigação no ano seguinte, até o dia 31 de maio. Esse ano, que devido à pandemia, foi até o 30 de junho, né? Até 30 de junho foi prorrogado. Então, no ano seguinte, referente ao ano anterior, a gente vai fazer a declaração anual de faturamento. É a única obrigação acessória do MEI, caso ele não tenha funcionário. Eu vou falar as outras quando ele tem funcionário. E aí, como é que eu faço para o que é, por exemplo, no caso, que é a declaração do CIMEI? A declaração do CIMEI, aqui no próprio site ele também já vai lhe dizer, justamente todo o faturamento que ele teve durante o ano, ele vai só informar para a Receita Federal. Fazer a declaração é muito simples e aí é bem fácil. É necessário. Por isso que tem aquele relatório que eu passei para vocês, para auxiliar o MEI, que ele precisa fazer o relatório das receitas obtidas a cada mês, e aí faz naquele relatório, caso ele não tenha um controle diferente, precisa ter esse controle. Não se esquecer de conferir os valores das notas fiscais emitidas, porque a nota fiscal tem que estar lá dentro do faturamento, anotado corretamente, e conferir todos os valores. Se estiver tudo correto, você tem até o dia 31 de maio do ano seguinte para enviar a declaração, e apenas pela internet, tá? Aí, em função aí, como eu falei, da pandemia, foi prorrogado esse ano para até 30 de junho de 2020, a gente fez a declaração de 2019, do faturamento de 2019. E aí é bem simples, aqui tem até os videozinhos, mas eu não vou passar esse vídeo, não. Então, beleza. O microempreendedor fez o controle do faturamento mês a mês, no final do ano ele sabe que ele faturou, por exemplo, 60 mil no ano. Aí vai fazer sua declaração.
Aqui no próprio portal, você vai vir aqui, ó, enviar, dar esse e-mail no próprio portal. Ou você vai lá no site do Simples Nacional, lá na parte do CIMEI, e vai ter também a opção, ó, aqui no site do Simples Nacional, aqui quando a gente fala na parte do CIMEI, também tem aqui, ó, declaração CIMEI. Eu posso ir por aqui, ou eu posso ir pelo site do portal. E aí, nos dois, ele vai automaticamente abrir, ó, vou colocar aqui, ó. Então, a declaração, você vem aqui, enviar declaração CIMEI. Quando você clicar, ele vai lhe levar para esta outra tela. Ó, declaração anual do Simples Nacional. Estão vendo essa próxima tela, Márcio? Está vendo aí? Márcio, está visualizando? Sim. Pronto. Sim. Então, na declaração, que é a única obrigação acessória que ele tem a obrigação de fazer, você vai lá no portal, vai lá em declaração anual do MEI e ele vai voltar para essa tela. Você só vai colocar aqui, ó, o CNPJ, 16098, para aqui como exemplo, 381, e eu comprar o 23. Colocou o CNPJ, continuar. Aí é bem simples. Essa aqui, no caso, já foi feita, né? A de 2019. Aí ele fica aqui inabilitado, a original. Aí, só para relembrar lá na baixa que eu falei, quando você vai baixar a empresa, você solicita através do portal a baixa, e por obrigação você precisa fazer a declaração, ó. No caso, se foi baixado em 2020, você clica aqui em 2020 e vai fazer a declaração situação especial. Coloca a data da baixa, que foi a data do evento, e vai continuar para poder concluir a parte da baixa. Além de solicitar no portal a baixa, você precisa mandar uma declaração de situação especial, de extinção, para poder baixar, fazer todo o procedimento de baixa. Beleza, não é o caso. Vou agora explicar a declaração. Eu vou colocar aqui, vai a mesma tela, clicaria aqui em original, de 2019, aí dá continuar. Quando continuar, ele vai aparecer essa telinha aqui, ó. Ele pergunta, valor da receita bruta total de comércio, indústria, transporte intermunicipal, interestadual e fornecimento de refeição. Então, de acordo com a atividade do empreendedor individual, é um comércio. Vamos dizer que ele faturou 49 mil na parte de comércio, 49.520, você coloca aqui na parte de comércio. E aqui abaixo ele pergunta, valor total bruto dos serviços prestados de qualquer natureza. Se não tiver serviço, você coloca 0. Mas se tiver serviço, você coloca, por exemplo, 10 mil de serviço durante o ano. E aí, ó, deu o valor de 59.520. Lembrando que a soma das atividades de comércio, indústria e serviço é no máximo 81 mil. Depois que você colocou os valores dos faturamentos, que foi feito o controle durante o ano, possui empregado durante o período? Se não tiver empregado, você coloca não. Se tiver, você coloca sim. E dá continuar. Pronto. É só isso. Colocou o faturamento, vem para essa tela e vem transmitir. Clica aqui em transmitir, ele vai transmitir aí a declaração e vai gerar o recibo de envio da declaração. Você vai lá, imprime o recibo para comprovar que você enviou. E aqui ele só mostra nessa tela qual foram os valores que foram pagos. Ó. Os valores apurados, os valores pagos, pronto. É só isso, nada mais do que isso a declaração. Você informa os faturamentos da atividade de comércio e de serviço, indústria, coloca lá se tem funcionário ou não, bota continuar e transmite, está resolvido aí a vida do microempreendedor individual referente à sua declaração anual. Então é só ele ter o controle. É bem simples mesmo. Beleza, agora respondendo ainda a pergunta lá do colega. Se não tiver funcionário, essa é a única obrigação do MEI, tá? Se caso tiver funcionário, o MEI, ele pode ter no máximo um funcionário, tá? Não pode ter mais. Se ele quiser contratar um segundo funcionário, ele vai ter que sair do MEI. Ele só pode ter um funcionário com o salário máximo um salário mínimo ou o salário da categoria, dependendo da atividade. O cara do comércio pode receber, por exemplo, salário comercial. E aí, quais são as obrigações que a gente precisa fazer quando o MEI tem funcionário? Ele precisa, por exemplo, atualmente ele ainda não tem a obrigação, mas tudo vai estar no E-Social, vai precisar enviar as informações no E-Social, o cadastro do E-Social, tudo vai estar lá dentro do E-Social, porque no E-Social vai estar as informações para o FGTS, INSS, Ministério do Trabalho, todas as informações pertinentes ao funcionário vai estar dentro do E-Social. Mas hoje ainda, se você quiser, por exemplo, o cara é funcionário, eu preciso emitir o FGTS e o INSS, que ainda não está obrigatório, você faz através da CFIP, GFIP, que é um sistema que você vai baixar no site da Caixa Econômica Federal, CFIP 8.4, e aí você vai preencher os dados do funcionário para poder
ele ser emitido as guias de FGTS e INSS. Caso o FGTS, o MEI vai pagar 8% do salário do trabalhador, e referente ao INSS, ele paga, a empresa MEI paga 3%, e o do funcionário é recolhido 8%, totalizando 11% de recolhimento para o INSS, 3% da empresa, com os 8% que é descontado do trabalhador. E aí o próprio MEI vai descontar do seu funcionário 8% e vai recolher os 8 com mais 3 do próprio MEI, totalizando 11% do valor do salário do seu funcionário para o INSS. E aí vai ter esta obrigação acessória que é a CFIP, GFIP. Quando tiver dentro do E-Social, vai através do E-Social, vai calcular também o valor do FGTS e o INSS. Pronto, esta é a obrigação referente à parte do FGTS e INSS. Do mesmo jeito que ele tem funcionário, ele vai ter outras obrigações como outra empresa qualquer. A cada ano vai ter que enviar, no caso, quando tiver tudo dentro do E-Social, ele vai enviar tudo dentro do E-Social. Mas, como ele ainda pode, por exemplo, esse ano ainda pode enviar o CAGED, vai ter que enviar o CAGED, por exemplo, referente à admissão desse funcionário. Se for demitido, ele vai ter que enviar, no caso, o CAGED da demissão. Ele teria que enviar, por exemplo, a DIF, se tiver rendimentos referentes devido à atividade. Teria que enviar também a RAIS, para que esse funcionário, por exemplo, tenha acesso a, por exemplo, os valores do PIS, né? Que o trabalhador tem direito. Então, teria que enviar a RAIS também. Então, essas são algumas obrigações que este MEI ele vai ter, caso ele tenha funcionário. Tem que ter, são as obrigações acessórias, como qualquer empresa que seja constituída, como com funcionário. Vai ter as mesmas obrigações de uma empresa normal. Tudo bem? Diga mais, Márcio. Tudo bem. Já respondeu a questão do Felipe, então... Tem a pergunta da professora Jamile, o MEI cuja ocupação é digitador, quando emitir nota fiscal, quais os impostos deverão ser destacados? Deverá reter o ISS? É o seguinte, professora, no caso do MEI, como ele na realidade não tem a obrigação de emitir nota, mas ele vai emitir nota, por exemplo, de prestação de serviço, no caso de digitação, né? Vai da prefeitura, ele não vai, no caso em Natal, na prefeitura de Natal, ele emite nota fiscal avulsa, ele não emite a nota fiscal normal, porque aqui nós temos um portal chamado Portal Directa, que é a nota natalense. Em cada estado vai ter a sua forma de emitir nota no município, né? Aqui, no caso, é nota fiscal eletrônica, dentro do portal nota natalense, que só quem tem acesso a essa nota natalense são empresas consideradas normais, entre aspas, né, que não são MEI. São empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, empresas que não está dentro da categoria MEI. Aí eles emitem a nota natalense, vão ter uma senha de acesso diferente. O MEI, por exemplo, aqui em Natal, e outros também, municípios, ele emite a nota avulsa. Ele vai ter acesso a uma senha no portal para só emitir a nota avulsa. Na nota avulsa, não se destaca nada, tá? Ele só vai colocar o valor, prestação de serviço, e o MEI, na realidade, ele não vai pagar ISS, por exemplo, porque o ISS que ele paga já está dentro do DAS, ele não vai pagar nenhum outro valor para o município na hora da emissão da nota, não. Então, por isso que vai ser nota avulsa, ele vai ser isento do valor do ISS da emissão da nota. Então, a nota vai sair sem ISS, no caso, para o MEI. Entendeu? Então, vai ser a nota avulsa, e ele não vai ser... Porque a nota avulsa, se for qualquer pessoa, uma pessoa física vai emitir a nota avulsa, antes de emitir a nota, ele vai, por exemplo, primeiro paga o boleto dos 5% de ISS, depois o município emite a nota. Primeiro você paga o imposto. No caso do MEI, não. O MEI, ele é dispensado disso. Quando você vai fazer um cadastro no site da prefeitura para emitir nota avulsa, e aí automaticamente já entende, por ele ser MEI, que ele vai ser dispensado do valor do ISS devido à prefeitura, porque o ISS ele já paga R$5 dentro do DAS, né? Que é o documento de arrecadação do Simples, que ele paga mensalmente, no valor de 58, por exemplo, R$58,25. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tem mais outra aqui. Sabrina. A Sabrina, ela pergunta, como precisa ir para o E-Social o MEI
como funcionário, precisa ter contador? Sabrina, geralmente ele necessita de um auxílio de um contador. Ele não vai ter o microindividual, ele não tem a expertise, né, o conhecimento para fazer esse procedimento, por exemplo, de emissão de FGTS, INSS, essas outras declarações acessórias. E aí, ou é social. Então, geralmente, ele vai solicitar auxílio. Quando o MEI geralmente pede o auxílio do contador no ato de fazer ou a constituição, ou alguma alteração, ou na declaração, ou se ele tiver funcionário. Aí ele pede, porque ele não vai saber fazer, né? Então, se ele souber fazer, tudo bem. Ele não vai precisar de um contador se ele souber fazer. Agora, dificilmente ele vai ter o conhecimento para fazer esse procedimento. Tudo bem? Ó, aqui, ó, só para você, como eu tinha falado, ó, se você é microempreendedor individual, você pode ter um empregado ganhando até um salário mínimo ou o piso salarial da categoria, como eu falei, e o custo da contratação é de 11% sobre o salário a ser pago, que é 8% do funcionário mais 3% da empresa, como eu já tinha falado. Aqui tem as informações, tá? Então, a partir aqui, ó, está disponível para o micro o acesso do módulo simplificado, que é do E-Social. Ó, dentro do E-Social, ele vai fazer o procedimento para a emissão das guias. Ele pode fazer através do CEFIP, mas aqui já está dizendo que já está, a partir do dia 16 de abril, já está disponível aí, no caso, o sistema de escrituração digital e obrigações fiscais e previdenciárias do E-Social, simplificado, parecido com o do empregado doméstico. O MEI também tem um parecido com o empregado doméstico para você fazer as emissões. E aqui ele emite, ó, o MEI vai ter as informações aqui, ó, para a guia de FGTS e o INSS através da GFIP, tá? Aqui, ó, 3% é da empresa, parte do empregador, e 8% parte do empregado. E aí o FGTS paga todo dia 7 e o INSS todo dia 20, bem bonitinho, tá? E aí, ó, os cálculos são feitos automaticamente pelo sistema GFIP, como eu falei para vocês. Digam mais, Márcio. Então, o referente ao nosso conteúdo, eu falei da parte da Constituição, da alteração, da baixa, emissão de documentos, da declaração, todas as informações principais e necessárias para movimentar uma atividade MEI, eu falei hoje para vocês, tá? Também existe a possibilidade de, o MEI lhe procura, dizer, faz um ano que eu não pago as minhas contribuições, o que eu posso fazer? Existe a possibilidade de parcelamento. Dentro do site do Simples, eu já tinha demonstrado para vocês, ó, existe um local, cria um código de acesso, e aqui tem parcelamento do microempreendedor individual. Ele pode parcelar até em 60 parcelas, onde a parcela não pode ser menor que R$50. E aí tudo que tiver atrasado, tem 3 anos atrasado. O site, ele faz o parcelamento, você começa a pagar o parcelamento, aí você paga o parcelamento e a do mês, né? A que vai vencer nos meses seguintes. E quando começar a pagar o parcelamento, a partir daquele momento que paga o parcelamento, começa a contar os benefícios, por exemplo, do INSS, que vai considerar o pagamento em dia das parcelas referente ao parcelamento. Então, todas as informações referentes ao MEI que eu podia passar para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta a mais, alguma pergunta diferente do que eu já passei, alguma dúvida a mais, vocês podem esclarecer. Mas o que eu estava propondo para a gente discutir, eu acho que eu trouxe, e justamente tentei trazer de forma mais prática. Eu até elaborei os slides, mas os slides ia ficar uma coisa muito teórica, muita informação, que dentro do site a gente consegue, de uma forma mais fácil e prática, passar para vocês, e daí vocês já podem, de casa, até praticar, alguém lhe procurar para fazer esse procedimento, vocês já sabem como é que funciona, dentro já aqui do site. Por isso que eu disse, não, vou fazer diretamente no site, para a gente ver na prática como é que funciona, e fica mais fácil o entendimento para as pessoas que estão assistindo. Tem uma pergunta da Sabrina. Depois de 1 ano sem pagar, o CNPJ é cancelado? Não, Sabrina, ele não é cancelado não, tá? Agora, claro que você precisa sempre estar mandando as declarações, independente de você pagar ou não, você precisa mandar a declaração todo ano. O que vai fazer você ser cancelado, o CNPJ, é a falta da informação, no caso da obrigação acessória, que é a declaração anual. Aí, se você deixar de mandar as declarações, ainda tem eu nem falei para vocês, eu vou falar agora. Quando você manda a declaração, existe o prazo, né? Eu falei que é até 31 de maio. Eu vou interromper aqui. É até 31 de maio a questão de você enviar a declaração. Se você, por acaso, até 31 de maio, você mandar no dia 1º de junho, você já está passível de multa. Então, quando você envia a declaração fora do prazo, o MEI ele paga uma multa de R$50, tá?
por cada declaração não enviada dentro do prazo. Claro, se você, na hora que emitir, ele vai dar uma data para você pagar o boleto, que é um DARF da multa. Se você pagar no prazo determinado, você vai ter um desconto de 50%. Então, no lugar de pagar R$50, você vai pagar 25. Se você não pagar nesse prazo, aí você vai pagar R$50 acrescido de juros, né? Também tem essa informação, caso... E eu já peguei muitas pessoas que me procuraram, tá, às vezes passa 3, 4, 5 anos sem fazer a declaração. Aí, às vezes, está com algum problema, às vezes quer fazer algum cadastro. Aí, quando a gente vai ver, tem que atualizar tudo, tem as declarações atrasadas, aí, quando faz, paga-se multa, né? Mesmo não tendo pago os DAS, ele pode fazer as declarações, tá? Diga lá, meu amigo Márcio. Lenilson, tem uma outra pergunta. Da Tássia. Professor, quem dá baixa no MEI pode abrir o novo MEI depois? Pode sim. Depois, se você deu baixa, beleza, você deixa de ser MEI. Se você não tiver nenhuma situação que impeça você de ser MEI de novo, você pode constituir um novo MEI. Se você não é sócio de outra empresa, você não é administrador de nenhuma empresa, não é funcionário público, então, tem aquelas situações que eu falei que faz com que você, no caso, não pode ser MEI devido às situações. Se você estiver tranquilo, estiver do mesmo jeito que quando abriu o primeiro, você pode abrir normalmente o segundo MEI. Você vai ter lá um baixado e um novo ativo. Pessoal, se eu pulei ou passei alguma pergunta, sinalizem aí, por favor, no chat, mandem novamente que eu faço aqui, tá? Porque foi uma quantidade de perguntas que... Né? Homem forte, viu? Hã? Raimundo Marciano, homem forte aí da contabilidade e administração, caba forte lá do IFRN. Sabrina, novamente. Quais as situações onde o MEI pode ter o CNPJ cancelado automaticamente? Bom, isso aí demora, tá? Geralmente, cada período, o site, os estados, ele vai emitindo os cancelamentos. Justamente, a atividade é comercial, às vezes ele tem muitos débitos, não está mandando as informações. É quando ele passa muito tempo sem mandar, por exemplo, as declarações, ou as informações para o estado, para o município, se precisar, né? E aí, o cara não tem muita movimentação, no caso o Estado pode... o cara não tem movimentação, não compra, não vende, às vezes pode cancelar a inscrição, depois você pode solicitar. Mas o CNPJ, ele está sendo cancelado quando existe um débito muito alto e você não informa as obrigações acessórias. Aí, ele vai lá e cancela automaticamente. Ok? Ok, Lenilson. Nós não temos mais perguntas. Eu acabei de postar aqui no chat o link para responder a chamada, tá? Eu peço que vocês acessem, respondam as informações lá e observem se ao final você enviou realmente, porque no final tem um botão lá que você tem que apertar, é enviar, para poder efetivamente essa resposta chegar no meu Google Drive e eu conseguir posteriormente realizar a chamada, certo? E evitar qualquer problema. Eu creio que a gente não tem mais pergunta, ninguém se manifestou até o presente momento. Pronto, já tem uma pergunta aqui. Só um minuto. Bom, eu acabei de colocar o link aqui, André. Certo? O André pergunta sobre a presença. Não é sobre o conteúdo. O certificado ele será disponibilizado, certo, no mesmo local onde vocês realizaram a inscrição, na plataforma do SIGA da UFRA, tá? Aí vocês vão perguntar agora, né? Professor, a partir de quando? Eu peço paciência, certo? Vai aparecer, quem responder a chamada e quem efetivamente participou, o certificado será disponibilizado, ok? Professor, o senhor está gravando, como é que eu tenho acesso a essa gravação? Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer meu canal do YouTube agora,
Já que eu diminuí um pouco a carga de trabalho, a gente conseguiu terminar o congresso que a gente estava organizando ontem, e agora eu vou conseguir respirar e colocar as coisas para andar, que eu deixei um monte de coisa de lado, literalmente, para focar na organização do evento, okay? do congresso. Mas é promessa que eu vou cumprir, não é promessa não cumprível, tá? Eu gostaria de que vocês, quem pudesse nesse momento, ativasse a sua câmera para a gente fazer um registro final da live. Eu posso, antes de falar, para concluir, Márcio, fazer o fechamento? Pode? Sim, desculpe. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer, tá? Eu espero que o conhecimento que eu passei para vocês realmente tenha sido válido. Queria que vocês pudessem comentar aí se gostaram, se não gostaram, o que acharam da palestra, tá? Se realmente foi o que vocês esperavam. Porque a gente, às vezes, está aqui falando e, às vezes, o conhecimento não chega. Então, eu vi que teve muitas perguntas, muitos de vocês se interessaram muito sobre o tema, achei muito legal essa questão. Então, eu espero que vocês comentem aí se realmente gostaram ou não. E gostaria de agradecer o convite aí do meu amigo Márcio, e caso precise, eu estou à disposição. E sempre gosto muito de conversar, de bater papo sobre a questão da contabilidade. Acho que eu prefiro, às vezes, assim, eu sou empresário contábil, mas eu gosto muito de ser professor, de ensinar, de passar conhecimento. Eu espero que esse conhecimento tenha chegado para vocês e fico muito feliz se realmente eu conseguir passar um pouco, né, do que a proposta realmente chegou para vocês, conforme vocês pensavam, tá? Então, eu agradeço mesmo, valeu, pessoal, boa noite a todos, vamos aí para a foto, viu, Márcio? Quer falar com você? O pessoal aqui está falando. Deixa eu ver aqui os comentários. Parabéns, Lenício. A gente se encontra nas aulas online, não é? Muita gente aqui dizendo que gostou. Muito obrigado, professor. Anotei bastantes coisas, muitos prints. Parabéns, foi excelente a palestra. Obrigado, Márcio. Legal. Ótima palestra e muito bem conduzida. Coisa boa. Fico feliz, viu, Márcio? A galera está gostando. Me senti importante agora.